quarta-feira, dia de estarmos juntos celebrando o Senhor. E esta quarta-feira é o dia 21, é a penúltima quarta-feira do ano de 2022 e nós vamos estar juntos entregando um propósito, falando com Jesus, falando com o Senhor. Vai ser um momento muito importante. Eu quero convidar você para estar conosco nesta quarta-feira, às 19h30. Nós entregamos esse culto às 21h15 e estamos também entregando esse propósito ao Senhor. E que privilégio eu tenho de poder, nesse dia, compartilhar com você de Atos 15, versículo 29. Ontem eu falei com você sobre o parecer do Espírito Santo. Eu dei título à mensagem, uma parceria eficaz. Hoje eu quero falar no versículo 29 do mesmo capítulo 15, que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, e o parecer foi que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, que vos abstenhais do sangue, que vos abstenhais da carne sufocada e que vos abstenhais da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. É um desafio para toda a igreja, para todo pastor, para todo obreiro da igreja, conviver com a modernidade, com as coisas que estão encravadas em corações, que fazem parte de uma geração decaída, obstinada, que quer agradar a si mesmo, ao seu ego, cada um faz o que quer, como bem lhe parece. Eu reporto a você essa expressão lá do livro de Juízes, que cada um fazia o que queria sem dar satisfação a ninguém, e por conta de ser assim, o mal asseverava a vida das pessoas. Vivemos um período de declínio de honra, vivemos um período em que as pessoas não se importam mais em honrar pai, mãe, autoridades, sim, porque elas dizem que não há respeito, que não há honra nessas próprias autoridades. E agora quero falar com você da honra ao Senhor, da honra à sua palavra. Porventura o nosso Deus decaiu da sua honra, decaiu, descumpriu a sua palavra? Porque quando se diz da não devoção à honra às autoridades do país, a princípios familiares, se diz que as pessoas já não são mais as mesmas, os pais não são mais os mesmos, e Deus, por acaso, mudou. Então, a liderança eclesiástica encontra hoje um desafio muito agudo, muito grave. Por quê? Não porque esta autoridade cometeu algum equívoco, mas porque as pessoas olham as outras autoridades em outro lugar, em outro momento, em outra igreja, fez isso e é isso, e a pessoa coloca todo mundo, como se diz uma expressão antiga, no mesmo saco e, falando de gatos, põe os gatos no mesmo saco e pá. É assim que as pessoas interpretam a maioria dos fatos de hoje, odiernos. Então é um desafio harmonizar ideias, fazer com que pessoas compreendam preceitos. Para a igreja primitiva, para a igreja cristã no início, não foi diferente. Eles estavam diante de uma dificuldade grave, porque o Evangelho de Jesus Cristo se manifestou no meio dos irmãos, dos judeus. Embora a palavra diga, venham para o que eram os seus não receberam, começou o Evangelho sendo pregado para os judeus. E eles queriam indexar a doutrina de Cristo, os ritos judaicos. E Jesus Cristo disse, não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir, então vim cumprir. Acabou, eu cumpri. E agora então ele inaugura um novo período para um povo chamado igreja, que não precisava cumprir os ritos judaicos. É isso que está escrito na palavra, e essa incógnita que chegou os líderes da igreja aqui em Atos 15. Isso é tão claro, tão fácil de entender. E muitas pessoas trazem isso hoje ainda em discussão. Algo que foi resolvido naquele momento. E o que nesse início da igreja
se resolveu? Se resolveu a questão se a igreja precisava seguir os ritos judaicos. E a questão foi não. Óbvio que depois, em decorrência de várias outras circunstâncias que aconteciam no crescimento da igreja, precisou se estabelecer normas de procedimento, de vida. As cartas apostólicas nos inspiram, nos orientam, nos dirigem em tanta coisa. E então a palavra diz que eles decidiram, pareceu bem o Espírito Santo e a nós, ao nosso conselho, estabelecer que os gentios, os não-judeus que se convertessem a Cristo, ao Evangelho, não ao judaísmo, mas a Jesus Cristo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, os líderes da igreja desse tempo, que essas pessoas se abstivessem das coisas sacrificadas aos ídolos, que não comessem coisas sacrificadas a ídolos, que não participassem de comida consagrada a ídolos. Não precisa explicar. Que se abstivessem do sangue, que não bebessem, que não comessem comidas com sangue. Porque a vida do animal, a alma do animal é o seu sangue. A Bíblia fala sobre isso. Que se abstivessem da carne sufocada, daquele animal que foi matado morto sem derramar o sangue. E que se abstivessem da fornicação. Veja que esse é um assunto tratado lá no início. Se abster da fornicação, sexo fora da legalidade do casamento, estabelecido por Deus. Uma regra, um princípio para a igreja. Daí a luta antiga, quem faz isso pode participar da vida ativa da igreja, pode ser obreiro na igreja, pode ter atividade de liderança na igreja. A resposta é não, está aqui, está claro. É Bíblia. Pareceu bem ao Espírito Santo e a igreja aceitou isso. Concordou com o Espírito Santo, estabeleceu como norma. Prática da palavra está aqui. Vocês, novos convertidos, gentios, não judeus, vocês não precisam guardar o sábado, vocês não precisam guardar as festas, as luas novas. Paulo tem um desgaste agravado com esse pessoal. Ele tenta explicar isso aos romanos e aos gálatas e nas várias cartas que ele escreve. Quando eu digo tenta, ele explica, mas tem gente que não quer entender. Esse é um assunto claro, resolvido nas Escrituras. Só que o mundanismo, a prática mundana, que tenta empurrar a porta da graça da igreja, que é na igreja, para que o teor da graça divina passe pela tolerância do pecado, da prática do pecado. Quem está falando isso é você, alguém que precisa tanto da misericórdia do Senhor como você. Quando eu digo isso, eu não estou trazendo o título de perfeito, mas eu estou trazendo a palavra de Deus. E às vezes, os líderes hoje das igrejas encontram tanta dificuldade, tem que ficar gastando tempo para explicar coisa que é só ler na Bíblia. Inclusive, o interessante é que as pessoas buscam na Bíblia tudo que elas querem conseguir para apoiar o seu pecado. Por que não leem isso aqui? Por que não leem as cartas apostólicas? Se alguém não tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Por que não leem o que Jesus Cristo disse? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, abra mão da sua vontade para fazer a minha. Por que não leem nas Escrituras, Gálatas capítulo 2,
Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Por que não leem isso? Se a coisa está tão clara. Na verdade, Efésios capítulo 2, Gálatas capítulo 2, que fala com tanta clareza sobre isso, sobre essa questão, sobre abrir mão da sua própria vontade, sobre abrir mão do seu próprio querer para viver o projeto de Cristo, para viver o projeto divino. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque tem pessoas que pensam que a graça de Deus é a tolerância ao pecado, a pessoa viver no pecado. Sim, a graça nos chama a receber algo que a gente não tem direito, mas a permanência no Senhor diz que nós devemos ter atitudes que mudam a nossa vida, ou porque nossa vida foi mudada. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Isso é claro, não aniquilo a graça, porque se a justiça provém da lei, segue-se Cristo morreu à toa, debalde. Ela não provém da lei, ela provém de Cristo. Esse assunto encerrado. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.